Olá, alunos do oitavo ano B e do oitavo ano C. Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Para quem não me conhece, o meu nome é Geisa. Eu faço um curso superior de licenciatura em matemática e eu vou estar trabalhando por um período na turma de vocês com a disciplina de matemática. E eu conto com a participação, com a interação de vocês. Sempre que vocês tiverem dúvidas, qualquer dúvida sobre o conteúdo, sobre as atividades, sobre os exercícios, qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem que eu vou estar ajudando a tirar a dúvida de vocês, tá? E hoje o conteúdo que a gente vai iniciar é o conteúdo de polinômios. Esse conteúdo está no livro didático de vocês, no capítulo 5, a partir da página 118 até a página 129. O conteúdo passado foi o conteúdo de monômios e hoje a gente vai conhecer um pouco sobre os polinômios, o que é um polinômio, para que serve um polinômio, o que é um polinômio reduzido, como a gente encontra o grau de um polinômio, que nome esses polinômios recebe, e veremos mais adiante também a adição, a subtração, a multiplicação e divisão de polinômios, como que acontece essas operações com os polinômios. E para introduzir o assunto, nós temos essa questão aqui: qual é a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir? Nós temos aqui essa figura aqui, ela é composta pela figura 1 e pela figura 2. Aí a área da figura é dada pela soma das áreas das figuras 1 e da figura 2. A figura 1, então a área da figura 1 vai ser A vezes B, que é igual a AB. E a área da figura 2 é x vezes x. X vezes x é x ao quadrado. Então, a área dessa figura aqui vai ser a adição da área da figura 1, que a área da figura 1 é AB, né? Aí mais a área da figura 2, que a figura 2 é x ao quadrado. Então, AB mais x ao quadrado é a expressão que representa a área dessa figura aí. Por quê? Porque a área da figura 1, a área da figura 1 é AB e a área da figura 2 é x ao quadrado. Então, a área dessa figura aqui toda vai ser AB mais x ao quadrado. Por quê? Porque como eles não são termos semelhantes, não é possível fazer mais alguma coisa. Também trouxe essa outra questão aqui para a gente trabalhar nessa introdução também. E como vocês podem ver, a pergunta é: qual o polinômio que expressa o perímetro do retângulo abaixo? Nós temos esse retângulo aqui vermelho e tem a medida de cada um dos lados desse retângulo.
Se vocês ainda não viram, mas quem já viu e se lembra que o perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, se eu for calcular o perímetro desse retângulo aqui, eu tenho que somar esse lado, esse lado, esse lado e esse lado. Então, eu já coloquei aqui embaixo para a gente ganhar tempo. Então, ficou 2A mais B, botei aqui, 2A mais 2B, botei aqui, A mais B, botei aqui, e A mais B também coloquei aqui. E agora, a gente organiza os termos semelhantes. Os termos semelhantes são aqueles termos que possuem a mesma parte lateral igual, ou seja, aqui eu tenho 2A, é semelhante a esse 2A, é semelhante a A e é semelhante a B, a A. Por quê? Porque como a parte literal deles, ou seja, a parte da letra, a parte do número é chamada de coeficiente, a parte da letra é chamada de parte literal. Como eles têm a parte literal igual, então eles são termos semelhantes, então eu posso somar eles. Então eu somei 2A mais 2A, 4A, 4A mais A, 5A, e 5A mais A, 6A, então deu 6A. Então aqui agora eu pego os termos semelhantes de 2B. Então eu tenho 2B aqui, tenho 2B aqui, coloquei aqui, tenho o B aqui e o B aqui. Então basta agora somar 2B mais 2B, 4B mais B, 5B mais B, 6B. Então o polinômio que expressa o perímetro do retângulo abaixo é esse polinômio aqui, ó, 6A mais 6B. Esse resultado aqui também é um exemplo de polinômio. Deu para entender aí a letra, é porque como é digital é muito ruim para escrever. Mas continuando, nós temos que esse valor aqui final é um exemplo de polinômio. Mas o que é um polinômio? Vamos saber. Então, o que é um polinômio, né? O que são polinômios? É toda expressão algébrica composta por um monômio ou pela soma deles. Ou seja, eu tenho aqui 3x mais 4y. Então, esse daqui é um exemplo de polinômio, ou seja, esse polinômio aqui é composto por dois monômios, pela soma de dois monômios. Nós temos aqui que chamamos expressão polinomial ou polinômio na variável complexa x, toda expressão dessa forma aqui, ó, em que AN, AN-1, AN-2, A2, A1 e A0 são números complexos, denominado o quê? Coeficiente. Ou seja, o coeficiente de 3x é o 3.
O coeficiente de 4y é o 4. N é um número inteiro positivo ou nulo, ou seja, se eu colocar 3 aqui e 5 aqui, então o expoente dos polinômios ele tem que ser positivo ou nulo. Então não pode ser -1, -10. Então sempre tem que ser positivo ou nulo, ou 0. E x é a variável complexa e os monômios eles são chamados de termos do polinômio. Então aqui esse monômio aqui é chamado de termo do polinômio. Esse outro monômio aqui é chamado de termo do polinômio. Aqui nós temos exemplos, contra-exemplos e grau de polinômios. Nós temos o primeiro exemplo aqui, que é 7x menos 2. Esse exemplo aqui é um exemplo de uma expressão polinomial do primeiro grau. Por quê? Porque o grau aqui do x é 1. Nós temos esse segundo aqui exemplo, 5y² menos 3x mais 9. Também é uma expressão. E essa expressão polinomial é do segundo grau. Por quê? Porque o maior grau aqui é o 2. 9m², 5m mais 11m². Também é uma expressão polinomial, só que não é do segundo grau. Ela vai ser o quê? Do terceiro grau, porque é maior que é o maior expoente dessa expressão. Nós temos aqui x elevado a menos 5 mais x² mais 7. Essa expressão aqui, ela não é uma expressão polinomial. Por quê? Porque o expoente, esse expoente aqui, menos 5, ele não pode ser negativo. Nós temos esse quarto exemplo aqui. Também ela não é uma expressão polinomial. Por quê? Porque o expoente da variável, que é esse daqui, 1/2, ele não pode ser o quê? Fracionário. E aqui nós temos raiz de x mais 6 raiz cúbica de 2x menos 13. Ela também não é uma expressão polinomial. Por quê? Porque o expoente da variável deve ser um número inteiro, não negativo. Então, esse daqui foi alguns exemplos e contra-exemplos de quando é que uma expressão é polinomial e quando é que ela não é. Agora, nós temos aqui para que servem os polinômios. Os polinômios, eles são usados em diversas coisas na sociedade, né? Ele vai muito além da matemática. Eles são utilizados na economia para fazer o quê? Para estudar a relação entre a oferta e a procura de um produto. Também é usada na física para estudar o quê?
o movimento dos corpos. Também é utilizado na medicina para fazer o quê? Para estudar a velocidade do fluxo sanguíneo nas veias e artérias. Os polinômios também são usados em construção, como a gente viu lá no início da aula, a gente usou para calcular a área de uma figura, que pode ser de um terreno ou de qualquer outra coisa, e a área, e também calculamos o perímetro daquele retângulo, que pode ser usado também em construção. Também é usado para a previsão do tempo, que pode ser usado também em previsão comercial, compras e etc. Então, esses são alguns exemplos em que os polinômios eles aparecem na sociedade, na nossa vida cotidiana. Então, vamos ver agora o que é um polinômio reduzido. Um polinômio reduzido é um polinômio que não possui termos semelhantes entre si. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos para entender melhor. Nós temos esse polinômio aqui e a questão está pedindo para a gente determinar sua forma reduzida. Vejamos aqui. Nós temos que x ao quadrado é semelhante a esse x aqui ao quadrado. Então, a gente organizou eles dois aqui perto um do outro. Nós temos xy é semelhante a xy e é semelhante a esse xy. Então, organizamos esses três aqui pertinho também. Então, a gente usou a propriedade comutativa. Então, agora basta a gente fazer a soma algébrica dos termos semelhantes. Então, x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado. Xy mais xy é 2xy. 2xy mais xy é 3xy. Então, 2x ao quadrado mais 3xy é a forma reduzida desse polinômio aqui. Então, a gente deixou na forma em que não há mais termos semelhantes entre eles. Então, esse é um exemplo de um polinômio reduzido. Aqui a gente tem outro exemplo de um polinômio reduzido e mais outro exemplo aqui de um polinômio reduzido. Vocês podem ver com mais paciência aí em casa, tá? Agora a gente vai ver quais são os nomes que os polinômios reduzido recebe. Então, aqui a gente tem os tipos, os termos e a descrição da sua classificação. 4x, ele possui um termo algébrico e recebe o nome de monômio. AB também possui um termo algébrico e é também chamado de monômio. Perceba que aqui é um termo e aqui também é um termo, mesmo que esteja com duas variáveis, com duas letras. Aqui nós temos x ao quadrado, também ele possui só um termo algébrico, então é chamado de monômio. Nós temos aqui AB mais x ao quadrado, então aqui a gente tem um termo aqui e outro termo aqui. Então, ele tem o quê? Dois termos. Então, a parte de dois termos algébricos é chamada de binômio. Nós temos aqui, ó, a ao quadrado mais AB menos y ao cubo. Então, esse daqui possui três termos. Então, três termos algébricos. Então, é chamado de trinômio. Aqui nós temos A mais B ao quadrado mais 5x menos 3y. Então, ele possui quatro termos algébricos. Então, é chamado de polinômio.
nós temos A mais B mais C mais D mais E. Então, possui 5 termos algébricos. Então, é chamado de polinômio. Então, a partir de 4 termos, é chamado de polinômio. Se tiver 5, polinômio. Se tiver 6, polinômio. Então, se tiver só um termo, é chamado de monônimo. Se tiver 2 termos, é binômio. 3 termos é trinômio. E a partir de 4 é chamado de polinômio. Nós temos que o grau de um polinômio. A gente já viu lá nos exemplos e contra-exemplos que um grau de um polinômio reduzido não nulo é dado pelo quê? Por seu termo de maior grau. Então, nós temos aqui um exemplo, um polinômio a ao cubo x menos 2a a 4 x ao cubo mais 9ax ao quadrado. Esse polinômio aqui é um polinômio do sétimo grau. Por quê? Porque esse termo aqui, se a gente somar aqui, ó, o expoente do a, que é 4, mais o expoente do x, que é 3, 4 mais 3 é 7. Esse daqui, ó, 3 mais 1 é 4. E aqui 2 mais 1 é 3. Então, o maior grau aqui é o 7. Então, o polinômio o grau dele é dado pelo maior expoente que ele possuir. Se o expoente fosse 10, então ele seria do 10º grau. Então, aqui a gente tem outro exemplo. Então, esse termo aqui é do 3º grau. Esse daqui é do 4, porque tem 2 aqui, 2 aqui. Então, 4º grau. Esse daqui é do 2º grau, porque eu tenho um aqui. Quando não tem, é porque tem um aqui e um aqui. Então, 1 mais 1 é 2. Então, como o maior grau desse polinômio aqui é 4, então ele é um polinômio do 4º grau. Existem 2 jeitos de nós identificar o grau de um polinômio. Ele pode ser absoluto e geral, como é o caso desses 2 exemplos aqui. Por quê? Porque a gente deu o grau geral do polinômio, ou ele pode ser em relação a uma letra ou variável. Aqui nós temos esse exemplo aqui, ó, x ao cubo y menos 3x ao quadrado y. Então, em relação à variável x, nós temos que esse polinômio é do 3º grau, porque aqui ó, o x ao cubo é o maior expoente, e aqui é x ao quadrado, então o 3 é maior que o 2, então em relação à variável, a letra x, ele seria do 3º grau. Mas se fosse em relação à letra y, ele é do 1º grau. Então, nós vimos aqui a introdução dos polinômios e na próxima aula nós iremos continuar e desejo a todos bons estudos e até a próxima aula. Qualquer dúvida, só me procurar.